Eu nunca fui de acreditar em histórias sobrenaturais. Sempre tive os pés no chão, sempre busquei explicações racionais para tudo. Até aquela noite de quarta-feira, quando perdi o último metrô e precisei pegar um ônibus para voltar para casa. Estava chovendo, uma garoa fina e persistente que formava uma neblina nas ruas desertas do centro. O ponto de ônibus estava vazio, exceto por mim. Olhei para o relógio. 2h17 da manhã. Segundo o aplicativo de transporte, o ônibus da linha 704 passaria em alguns minutos. Quando avistei os faróis se aproximando na neblina, senti um alívio momentâneo. O ônibus parou, as portas se abriram e entrei sem hesitar. Havia algo estranho que notei imediatamente. O veículo estava completamente vazio e o motorista usava um uniforme fora do padrão, mais antigo, numa cor cinza desbotada que não reconheci. "Boa noite", disse ao passar pela catraca. O motorista não respondeu, apenas acenou com a cabeça sem olhar para mim. Sentei no meio do ônibus e percebi que as luzes internas estavam mais fracas do que o normal, criando um ambiente amarelado e melancólico. As janelas estavam embaçadas e eu não conseguia ver muito bem o caminho por onde passávamos. Depois de uns 20 minutos, notei que não reconhecia mais o trajeto. As ruas estavam diferentes, mais estreitas, com prédios antigos que nunca tinha visto antes. Pensei que o motorista estivesse fazendo um desvio por causa de alguma obra. "Com licença, este ônibus vai passar pela Avenida Central?" Perguntei, levantando-me e me aproximando do motorista. Ele continuou olhando para frente. "Estamos indo para Sete Além." Aquele nome não significava nada para mim. "Desculpe, mas acho que peguei o ônibus errado. Poderia parar no próximo ponto." "Para que eu desça?" O motorista não respondeu. Conforme o ônibus avançava, percebi que as ruas estavam cada vez mais estranhas. As construções pareciam de uma época passada, com arquitetura que lembrava o início do século XX. Não havia ninguém nas calçadas, nenhum outro veículo nas ruas. O mais perturbador era a luz. Embora o painel do ônibus marcasse 3h20 da manhã, o céu lá fora tinha um tom peculiar de azul acinzentado, como se fosse um eterno crepúsculo. "Por favor, preciso descer", insisti, sentindo a ansiedade crescer dentro de mim. O ônibus finalmente parou. As portas se abriram com um suspiro pneumático. "Sete Além", anunciou o motorista, ainda sem olhar para mim. Desci mais por instinto do que por escolha consciente. As portas se fecharam imediatamente atrás de mim e o ônibus partiu, desaparecendo numa curva. Estava em uma praça circular, rodeada por prédios altos com janelas estreitas. No centro da praça, havia um relógio antigo com números romanos, mas sem ponteiros. As pessoas que passavam usavam roupas discretas, em tons pálidos, e todas pareciam ter o mesmo andar cadenciado, como se seguissem um ritmo que eu não conseguia ouvir. Aproximei-me de uma mulher de meia-idade. "Com licença, onde estamos exatamente?" Ela sorriu de forma mecânica. "Sete Além, claro. Você acabou de chegar?" "Sim, eu peguei o ônibus errado. Como faço para voltar para a capital?" Seu sorriso não mudou. "O ônibus de volta só passa quando é hora de você partir." "E quando será isso?" "Quando você terminar o que veio fazer aqui." Um calafrio percorreu minha espinha. Eu não vim fazer nada. Foi um engano. A mulher olhou para além de mim, como se visse algo que eu não conseguia ver. "Não há enganos em Sete Além. Todos que chegam aqui têm um propósito." Passei os dias seguintes vagando pelas ruas daquela cidade estranha. As horas pareciam se arrastar, mas os relógios não funcionavam. O céu nunca escurecia completamente, permanecendo naquele eterno crepúsculo azulado. As pessoas sorriam quando eu perguntava como sair dali, mas suas respostas eram sempre enigmáticas. No que me pareceu ser o sétimo dia, vi o ônibus 704 parado na mesma praça,
onde havia desembarcado. Corri até ele e subi. O mesmo motorista estava lá com o mesmo uniforme cinza desbotado. Por favor, me leve de volta, implorei. Ele finalmente virou o rosto para mim. Seus olhos eram inteiramente brancos, sem íris ou pupila. Você encontrou o que procurava em Sete Além? Não soube responder. O ônibus começou a se mover e adormeci no banco completamente exausto. Acordei no ponto final da linha 704, na capital. Era manhã, e o motorista, um homem comum com olhos normais, me sacudia levemente. Fim da linha, senhor. Voltei para casa. Não sei se tudo não passou de um sonho, mas todas as noites sonho com aquele céu de crepúsculo eterno, com aquelas ruas vazias, com aquelas pessoas de sorrisos estranhos. Aquela viagem deveria ser simples. Pegar o ônibus interestadual em São Paulo, chegar em Curitiba 6 horas depois. Eu tinha feito esse trajeto dezenas de vezes para visitar minha família. Nada poderia dar errado. O ônibus saiu do terminal às 22 horas, como previsto. Era uma noite de segunda-feira, o veículo estava meio vazio. Sentei na janela, coloquei meus fones de ouvido e me preparei para dormir durante a viagem. Acordei sobressaltado quando o ônibus fez uma parada brusca. Olhei pela janela e vi que estávamos em um posto de gasolina que não reconheci. O motorista anunciou que faríamos uma pausa de 20 minutos para lanche e banheiro. Desci junto com os poucos passageiros. O lugar era estranho. Um posto antigo, com bombas de combustível que pareciam dos anos 70. A lanchonete tinha aquela aparência desbotada, com letreiros de neon que piscavam irregularmente. Fui ao banheiro e, quando voltei, reparei que havia uma neblina se formando, algo incomum para aquela época do ano. Comprei um café na lanchonete. A atendente, uma senhora de cabelos grisalhos presos em um coque apertado, me entregou a bebida com mãos trêmulas. Vocês estão indo para Sete Além? Ela perguntou em voz baixa. Não, estamos indo para Curitiba, respondi, confuso. Ela apertou meu pulso com força surpreendente. O motorista mudou o percurso. Vocês estão indo para Sete Além. Afastei-me, incomodado com seu comportamento. Quando voltei ao ônibus, notei que alguns passageiros não haviam retornado. Mencionei isso ao motorista, um homem calvo de expressão impassível. Eles pegaram outro transporte, foi sua resposta seca. O ônibus voltou à estrada, mas algo estava diferente. A neblina engrossara e eu não conseguia ver muito além dos limites da rodovia. Os postes de iluminação eram cada vez mais espaçados, até desaparecerem completamente. Tentei usar meu celular para verificar a localização, mas não havia sinal. A bateria, que estava em 80%, começou a drenar rapidamente até o aparelho desligar. A sensação de que algo estava errado crescia a cada minuto. A estrada agora era de paralelepípedos, não de asfalto. O ônibus sacolejava, fazendo um barulho rítmico que começou a me deixar nauseado. Com licença, disse ao passageiro do banco à frente, um senhor de terno cinza. Você sabe onde estamos? Ele virou-se lentamente. Seu rosto era pálido, com olheiras profundas. Indo para Sete Além. Todos nós estamos. Mas o que é Sete Além? Onde fica isso? O homem sorriu. Ele ficou me encarando, sem responder. Ele tinha os dentes bastante amarelados. Olhei em volta e percebi que os outros passageiros estavam todos imóveis, olhando para frente. Ninguém conversava, ninguém checava o celular, ninguém demonstrava qualquer inquietação. Levantei-me e caminhei até o motorista. Preciso que pare o ônibus, agora. Ele não reagiu. Continuou dirigindo como se eu não estivesse ali. Você está ouvindo? Quero descer. Quando ele finalmente virou o rosto em minha direção, senti um frio na espinha. Seus olhos eram como poços escuros, sem brilho, sem vida. Já estamos chegando. Sua voz saiu rouca, diferente de antes. Voltei ao meu lugar, sentindo o pânico crescer.
Pela janela, vi que estávamos entrando em uma pequena cidade. As construções eram antigas, de um estilo arquitetônico que não consegui identificar. Nem modernas, nem verdadeiramente antigas, como se existissem fora do tempo. O céu tinha uma coloração estranha, um tom de roxo que nunca tinha visto antes. Não havia lua ou estrelas visíveis, apenas aquela cor uniforme e perturbadora. O ônibus parou em uma estação simples, com um letreiro de madeira onde se lia Sete Além, em letras entalhadas. Todos os passageiros se levantaram em um movimento sincronizado e começaram a descer. Permaneci sentado, agarrado à minha mochila. Último ponto, disse o motorista, agora de pé no corredor. Todos descem aqui. Eu quero continuar até Curitiba, insisti. Não há nada além daqui, ele respondeu. Este é o fim da linha. Quando finalmente desci, o ônibus partiu imediatamente, deixando-me sozinho na plataforma deserta. A cidade, ao redor, parecia vazia, mas eu tinha a forte impressão de estar sendo observado. Caminhei pelas ruas estreitas, buscando um hotel, uma delegacia, qualquer lugar onde pudesse pedir ajuda. As poucas pessoas que encontrei tinham o mesmo olhar vazio do motorista e dos passageiros. Quando perguntava como sair dali, respondiam sempre a mesma coisa. Ninguém sai de Sete Além até completar sua jornada. Passei o que me pareceram ser vários dias vagando por aquela cidade. O céu nunca mudava, sempre mantendo aquele tom roxo antinatural. Encontrei outros visitantes como eu, pessoas que tinham pegado o ônibus errado, que tinham feito um desvio não planejado. Alguns estavam ali há o que pareciam ser anos. Outros, como eu, ainda tentavam entender o que havia acontecido. Um dia, vi um ônibus estacionado na mesma estação onde havia chegado. Parecia o meu ônibus original, embora estivesse mais desgastado, como se tivesse envelhecido décadas em poucos dias. Subi a bordo. O motorista era o mesmo, mas agora seu rosto estava marcado por rugas profundas que não estavam lá antes. Você completou sua jornada? Ele perguntou. Que jornada? Eu só queria ir para Curitiba. Ele balançou a cabeça lentamente. Ninguém vem para Sete Além por acidente. O ônibus começou a se mover e adormeci quase imediatamente. Acordei na rodoviária de Curitiba como se nada tivesse acontecido. Minha família estava esperando, preocupada com meu atraso de 2 dias. 2 dias que para mim pareceram semanas em Sete Além. Tentei contar o que havia acontecido, mas ninguém acreditou. Pesquisei sobre Sete Além na internet, em mapas antigos, em livros de história regional. O que encontrei foram histórias de pessoas que, assim como eu, foram parar nesse lugar por acidente. Ninguém sabe onde fica ou como chega. Mas sei que esse lugar existe. E com certeza, nunca mais quero ir parar nesse lugar. Tudo começou quando peguei o ônibus noturno para visitar minha avó no interior. Era um domingo e eu havia passado o dia trabalhando em um projeto urgente. Estava exausto quando entrei no ônibus às 23h40. O veículo estava quase vazio. Além de mim, havia apenas um casal de idosos sentado na frente e uma mulher com um bebê no colo do outro lado do corredor. O motorista, um homem corpulento de barba grisalha, cumprimentou-me com um aceno. Sentei no fundo, coloquei minha mochila no banco ao lado e me preparei para as 4 horas de viagem. Apesar do cansaço, estava inquieto. Havia algo no ar, um cheiro estranho, como de mofo misturado com incenso. O ônibus partiu pontualmente. As luzes da cidade foram ficando para trás e logo estávamos na rodovia escura, iluminada apenas pelos faróis ocasionais dos carros que passavam na direção oposta. Devo ter adormecido em algum momento, porque quando abri os olhos novamente, o cenário havia mudado completamente. Não estávamos mais na rodovia pavimentada, mas em uma estrada de terra, cercada por árvores altas e retorcidas que formavam uma espécie de túnel sobre nós. Olhei em volta, confuso.
Os outros passageiros haviam desaparecido. Estava sozinho, no ônibus, exceto pelo motorista. Desculpe, chamei levantando-me. Acho que perdi meu ponto. Onde estamos? O motorista não respondeu imediatamente. Quando me aproximei, notei que ele não era mais o homem corpulento de antes. Este era magro, com cabelos brancos e uma cicatriz que cortava sua face do olho esquerdo até o queixo. Estamos chegando, ele disse finalmente com uma voz rouca. Chegando onde? Este não é o caminho para Vila Nova. Ele sorriu, sem tirar os olhos da estrada. Estamos indo para Sete Além. É a última parada. Nunca tinha ouvido falar desse lugar. Consultei meu celular para verificar a localização, mas o aparelho estava completamente morto, embora eu tivesse certeza de que a bateria estava carregada. Quando embarquei, a paisagem lá fora ficava cada vez mais estranha. As árvores deram lugar a um terreno árido, com formações rochosas que pareciam esculturas abstratas. O céu tinha uma coloração esverdeada, como se uma tempestade estivesse se formando, mas não havia nuvens visíveis. Preciso descer. Insisti. Houve algum engano. Este não é meu destino. O motorista riu baixinho. Todos dizem isso quando chegam aqui pela primeira vez. O ônibus começou a diminuir a velocidade e vi que estávamos entrando em uma cidade pequena. As construções eram uma mistura peculiar de estilos. Algumas pareciam saídas do século XIX, com torres e ornamentos vitorianos. Outras tinham um aspecto futurista, com linhas retas e superfícies metálicas. Não havia carros nas ruas, apenas pessoas caminhando lentamente, todas vestidas com roupas em tons de cinza e verde. Elas não conversavam entre si. Não olhavam para as vitrines das lojas, simplesmente andavam como se seguissem um roteiro invisível. O ônibus parou em uma praça circular. No centro havia uma estátua de um homem sem rosto, com os braços estendidos para o céu. Última parada, anunciou o motorista. Sete Além. Eu não vou descer, declarei, agarrando-me ao encosto do banco à minha frente. Continue até Vila Nova, por favor. O motorista desligou o motor e se virou para mim. Seus olhos eram de um verde intenso, quase fosforescente. Todos que chegam a Sete Além precisam descer. É a regra. Que regra? Quem faz essas regras? Ele não respondeu. Apenas apontou para a porta aberta. Relutante, desci do ônibus. No momento em que meus pés tocaram o chão, o veículo partiu, deixando uma nuvem de poeira esverdeada para trás. Fiquei ali, na praça, sentindo-me completamente perdido. As pessoas continuavam caminhando ao meu redor, ignorando minha presença. Tentei falar com algumas delas, mas era como se não me ouvissem. Finalmente, uma mulher idosa parou ao meu lado. Ela usava um vestido cinza simples e tinha os cabelos brancos presos em um coque. Você é novo aqui, ela disse. Não era uma pergunta. Sim, eu peguei o ônibus errado. Preciso ir para Vila Nova. Ela sorriu com simpatia. Não há ônibus saindo de Sete Além, apenas chegando. Isso é ridículo. Deve haver alguma forma de sair daqui. Táxi, trem, qualquer coisa. A mulher apontou para a estátua no centro da praça. Ele decide quem sai e quando. Alguns ficam por dias, outros por décadas. Quem é ele? O condutor. O único que conhece o caminho de volta. Nos dias que se seguiram, explorei cada centímetro daquela cidade bizarra. Não havia delegacia, prefeitura ou qualquer outra instituição oficial. As lojas vendiam objetos estranhos, relógios sem ponteiros, livros com páginas em branco, telefones sem teclado. As pessoas que encontrei eram de épocas diferentes. Algumas pareciam ter saído dos anos 50. Outras tinham um aspecto contemporâneo. E havia até quem usasse roupas que pareciam do futuro, com tecidos e designs que eu nunca tinha visto. Todos contavam a mesma história. Tinham pegado um ônibus, adormecido durante a viagem e acordado a caminho de Sete Além.
Ninguém sabia exatamente onde estávamos ou como voltar para casa. À noite, se é que se podia chamar de noite já, que o céu apenas escurecia um pouco, mantendo aquele tom esverdeado. Eu dormia em um pequeno hotel onde não precisava pagar. Ninguém em Sete Além usava dinheiro. As coisas simplesmente eram fornecidas conforme a necessidade. No que me pareceu ser o 10º dia, acordei com o som de um motor. Corri para a janela e vi um ônibus parado na praça. Era igual ao que me trouxera, mas de alguma forma diferente, como se tivesse sido restaurado. Desci correndo e encontrei um pequeno grupo de pessoas embarcando. O motorista era o mesmo homem magro de cabelos brancos e cicatriz no rosto. "Posso ir?" perguntei, ofegante. Ele me estudou por um momento. "Você entendeu por que veio para Sete Além?" Não sabia o que responder. Nunca tinha entendido por que estava ali. "Você perdeu algo importante", ele continuou. "Algo que precisava encontrar novamente. Pensei na minha vida antes de chegar ali. O trabalho excessivo, a distância da família, a sensação constante de que estava apenas existindo. Não. Vivendo. Talvez", respondi. Ele assentiu e fez um gesto para que eu embarcasse. O ônibus partiu, atravessando novamente aquela paisagem árida e estranha. Não me lembro quando adormeci. Acho que meus olhos fecharam por conta própria. Acordei com a voz da minha avó. Estava deitado no sofá da sala dela, em Vila Nova. "Finalmente você acordou", ela disse, sorrindo. "Que bom que decidiu tirar uns dias de folga para me visitar." De acordo com ela, eu havia chegado na noite anterior parecendo exausto. Não havia menção a atrasos, ônibus errados ou desaparecimentos. Tentei contar a ela sobre Sete Além, mas as palavras simplesmente não saíam. Era como se aquela experiência estivesse selada dentro de mim, inacessível para compartilhamento. Voltei à minha vida normal, mas algo havia mudado dentro de mim. Comecei a trabalhar menos, a visitar minha família com mais frequência, a prestar atenção às pequenas coisas que antes ignorava. Nunca mais consegui dormir em nenhum ônibus, não importa quanto tempo a viagem leve. Se você gostou desses relatos, não se esqueça de se inscrever e deixar sua opinião nos comentários. O que você faria no lugar dessas pessoas? Qual dos relatos mais te deu medo? Deixe sua sugestão de que tipo de relatos você gostaria de ouvir no próximo vídeo e até os próximos relatos.